Jesus acumulou muitos pecados. Você sabia disso? Fica comigo que até o final desse vídeo eu vou te explicar por que isso aconteceu. E aí, tudo bem com você aí, crente? Como que você tá? Tudo joinha? Firme na rocha aí? Ou você tá firme na gelatina? Como que você tá firme aí, na rocha ou na gelatina? Nesse canal nós vamos falar sobre conteúdos cristãos. Então se você curte esse tipo de conteúdo, já vai compartilhando esse vídeo aí com 10 amigos teus aí no WhatsApp, para que esse canal venha crescer e que eu venha ser incentivado mesmo a produzir mais conteúdos como esse para você. Certamente que sim. Jesus ele acumulou muitos pecados. Mas antes de entrar nesse assunto de Jesus ter acumulado pecado, eu gostaria de falar com você sobre o que é pecado. A palavra grega original para pecado, ela significa errar o alvo. Vem do grego original amórtema. Eu acho que eu não pronunciei certo, não falo grego. Ai, que burro, dá 0 para ele. Mas, no original grego, amórtema significa errar o alvo ou nunca ter alcançado o alvo. Significa que alguém estava caminhando para determinado alvo e não conseguiu alcançar esse alvo, ele se desviou deste alvo. Isto é pecado. Deus ele estabeleceu princípios que nós devemos seguir e ele estabeleceu esses princípios para o nosso bem. Só que quando nós pecamos, nós deixamos de seguir em rumo a esses princípios e fazemos aquilo que agrada ao nosso corpo, ao nosso ser, às nossas próprias vontades. Isso é pecado, errar o alvo pré-estabelecido por Deus. Todos os dias nós erramos o alvo. Todos os dias nós fazemos aquilo que é mal diante dos olhos do Senhor. Em Romanos capítulo 3, a partir do versículo 10, ele começa a descrever que todo ser humano peca. E no versículo 23 ele diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, afastados estão da glória de Deus. Não há um ser humano que faça o bem e não peque. Salomão também falava sobre isso. Todos nós erramos. Quer ver eu provar para você que você erra no teu dia a dia? Por exemplo, a palavra do Senhor diz para não mentir. Em algum momento do seu dia você já mentiu? Ou seja, Deus estabeleceu um alvo, não é para mentir. Você já conseguiu seguir esse alvo perfeitamente? Você nunca mentiu na sua vida? Outro alvo que Deus estabeleceu. Deus ele falou que se a gente olhar para uma mulher e no nosso coração a gente desejar, a gente já cometeu adultério, a gente já está pecando. Você nunca olhou para uma mulher desejando ela? Porque Deus estabeleceu esse alvo. Você nunca fez isso? Porque se você fez, você já saiu do alvo, já se afastou daquilo que Deus sonhou para a sua vida. E existe um problema muito grande sobre errar o alvo, porque a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Isso significa que o que eu recebo por pecar é morrer. E o que é a morte em si? Quando a Bíblia fala morte, ela não está falando de morte física, ela está falando de morte espiritual. Vem comigo para a Bíblia. Quando Deus ele chega em Adão e ele fala, se você comer desse fruto, certamente você morrerá, ele parece entrar em contradição. Por quê? Porque posteriormente na Bíblia, lá no capítulo 3, depois que Adão e Eva comem do fruto, eles não morrem fisicamente. Entretanto, Deus eles tira ele de próximo à árvore da vida e eles ficam longe de Deus. Eles tinham contato diariamente com Deus, mas depois daquele pecado, eles não tinham mais acesso à vida, à árvore da vida. A morte em si, quando a Bíblia fala de morte, ela não está se referindo somente à morte física, porque a morte física é algo muito pequeno. Ela está falando de se afastar de Deus, de se afastar do autor da vida. O inferno, meu querido, só vai ser inferno porque Deus não vai estar lá, porque o autor da vida não vai estar lá. Porque se Jesus estivesse no inferno, o inferno não seria inferno, entende? O inferno só é morte eterna porque a presença de Deus, eterna de Deus, a presença cheia de vida de Deus, não vai estar naquele lugar. Então, entendendo agora o que é pecado, o que o pecado gera e o que é morte, nós podemos falar agora sobre Jesus. Jesus, ele pecou? Não, Jesus ele nunca pecou. Em Mateus capítulo 4 fala que Jesus ele foi tentado de todas as maneiras por Satanás. Só que ele não cometeu pecado nenhum, ele não cedeu às tentações que Satanás colocou diante dele. Em Hebreus capítulo 4, no versículo 15, a Bíblia diz que nós temos um sumo sacerdote que pode se compadecer conosco. E por que ele pode se compadecer? Porque a Bíblia orienta que ele passou as mesmas tentações que nós passamos, porém sem pecado. E ela diz, acheguemo-nos, pois, diante do trono confiadamente, a fim de receber misericórdia, socorro e perdão em ocasião oportuna. Ela nos dá essa garantia de receber misericórdia em perdão em ocasião oportuna, ou seja, em qualquer momento,
porque ela fala que Jesus passou as mesmas tentações que nós, porém, ele não pecou. Se Jesus passou as mesmas tentações que nós, isso significa que ele foi tentado na área sexual, isso significa que ele foi tentado nos vícios, isso significa que ele foi tentado em todas as áreas que nós também somos tentados. Porém, ele permaneceu santo. Pô, Luiz, então eu não estou te entendendo. Você disse que Jesus acumulou o pecado. Agora você está dizendo que ele nunca pecou. O que isso quer dizer? Cara, você já leu Salmos capítulo 22? No início desses salmos, que é um salmos profético, que é um salmos que Davi fala visando, olhando para o futuro Messias, ele diz, Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparastes? E aí você identifica essa frase em outra ocasião na Bíblia. Quando você vai lá para Mateus capítulo 27, você vê Jesus falando essa mesma frase. Deus, por que você me desamparaste, Deus? Por que você está distante de mim? O que eu fiz para você estar distante de mim? Quando você volta para Salmos 22, você vê ali o autor de Salmos olhando para o futuro e falando através da boca do Messias, dizendo, eu sou verme e não homem. O que Jesus estava sentindo naquele momento para ele poder dizer ali, através da boca de Davi, que ele era um verme, que ele não era um homem, que ele se sentia um verme? A Bíblia fala que Jesus ele foi o Cordeiro de Deus, que morreu pelo pecado de toda a humanidade. Todos os pecados da humanidade estavam sobre a cruz do Calvário, estavam sobre Cristo naquele momento. A Bíblia também diz em Deuteronômio que somente um maldito poderia morrer na cruz. Então por que Jesus, sendo santo, teve que morrer na cruz do Calvário? Em Isaías capítulo 53, a partir do verso 4, diz, verdadeiramente ele tomou sobre si os nossos pecados e as nossas iniquidades levou sobre si. E nós o reportamos por aflito, feridos de Deus e oprimido, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O que acontece, meus amados, é que Jesus ele acumulou sim muitos pecados, mas pecados que não eram dele. Ele acumulou o meu e o seu pecado, para que através de um sacrifício perfeito nós pudéssemos ter salvação. Em João capítulo 3, versículo 16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Em João capítulo 1, versículo 12, a palavra do Senhor diz que ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filho de Deus, ao saber os que creem no seu nome. Então, através do sacrifício de Cristo, que acumulou o meu e o seu pecado, nós temos a chance de ser salvos e nos tornarmos filho de Deus. Então, amado, se você está aí esta manhã, esta tarde, esta noite, você está pensando, pô, sou tão pecador, eu tenho tantas falhas, eu tenho um evangelho para te falar, eu tenho uma boa notícia para te falar. Cristo morreu pelos seus pecados, para você ter a oportunidade de ser uma nova criatura. E é isso que ele quer para a minha e para a sua vida. Amém? Se você gostou desse vídeo, curte aí, compartilha, se inscreva nesse canal de um pecador aqui, eu sou um pecador miserável, mas me ajuda aí, se inscreva nesse canal, compartilha aí esse vídeo para os seus amiguinhos que não conhecem a Jesus, ou que conhecem a Jesus, mas não conhecem o plano da salvação, assim, um pouco mais detalhado. Compartilha e me incentiva aí, comenta aí o que você achou do vídeo, comenta ideias de vídeos que eu posso fazer aqui no canal, seja qualquer tema, desde que seja com viés cristão, comenta aí que eu vou estar fazendo esses vídeos para vocês, meus amados.